Olá, meus queridos, estamos iniciando mais um dia de devocional. Que Deus esteja te abençoando, que Deus continue abençoando a sua semana, que ela esteja sendo muito edificante. Eu espero que Deus esteja olhando por ti e que você também esteja fazendo a sua parte, se dedicando a Deus quanto Ele tem dedicado a abençoar a sua semana. Amém? Em Salmos, no 127, no verso 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Qual será o futuro do Brasil? Muitos cristãos têm manifestado, a grande preocupação com o futuro do nosso país. Então vamos refletir aqui na primeira parte do versículo que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Vamos colocar a seguinte situação: imagine você trabalhar por anos por uma casa, e quem já viveu em meio a uma obra sabe dos trabalhos que tem, os estresses, os desgastes que tem, e depois de tudo pronto, depois de tudo acabamento, tudo perfeito, você recebe a notícia de que não pode morar na casa. Vem um corpo de bombeiros e diz que é uma casa imprópria para habitação. Imagina a frustração que você iria sofrer com essa notícia, de tanto trabalhar, depois de tanto se dedicar àquela casa, de perder tanto tempo trabalhando nela, escolhendo tudo. E esse salmo está dizendo justamente isso: se o Senhor não construir, não edificar a casa, é inútil aqueles que trabalham na construção. E na segunda parte do versículo diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Na época em que esse versículo foi escrito, as cidades elas eram cercadas por muros, grandes muros, muralhas, para proteção. E havia uma sentinela, uma guarda que vigiava, que ficava lá no alto, olhando para os montes para saber se vinha algum destacamento de soldados, alguma tropa, porque imagine só, eram cidades muradas, talvez em lugares mais desertos, Não eram cidades umas coladas nas outras como vemos hoje em dia. E quando avistava-se uma tropa de soldados lá longe, e o sentinela ia correndo e avisava aos exércitos da cidade, ao rei e por aí vai. E nesse versículo está dizendo que se o Senhor não estiver protegendo a cidade, essa sentinela que tem um trabalho muito importante para a proteção de todos os cidadãos e também importante para a guarda, para o rei, para os soldados que lutariam na guerra, se o Senhor não estiver protegendo, esse soldado está trabalhando à toa, porque o seu trabalho é em vão, não serve para nada. O que nos faz perceber que o fator importante e decisório não está nos profissionais citados, ou seja, não está no construtor, no pedreiro, em quem projetou, não está na sentinela, no policial e no soldado, e nem o que eles estão fazendo, que é o importante, mas o fator decisório é a vontade do Senhor. Existe um mar de gente preocupado, muito preocupado com o Brasil, com o futuro do Brasil, e está se esquecendo de quem decide o futuro do Brasil é o Senhor. Não são os governantes que decidem o futuro do país, do Brasil. Aliás, podem até ser, podem até decidir o futuro do Brasil, mas com a decisão permissória de Deus, é claro. Mas quem decide o seu futuro não são eles. E a situação do país não é o que influencia a sua vida,
Poderíamos citar José do Egito, em que ele conseguiu reinar com excelência e viver uma vida maravilhosa diante da crise do Egito. Poderíamos citar aqui Daniel, que teve grandes cargos diante do próprio exílio do povo judeu enquanto estava na Babilônia. Isso vale para coisas de grande escala e de pequenas. Poderíamos estar falando aqui, por exemplo, do seu trabalho. Poderíamos estar falando aqui do relacionamento, poderíamos estar falando aqui da sua casa, da qual você tem se matado de trabalhar e se esquecendo até mesmo de Deus. Mas é em vão os que trabalham ou fazem qualquer coisa se o Senhor não estiver com ele. Esforço gigante para ser promovido, esforço gigante para salvar relacionamento, tudo isso é em vão se você não pedir para o Senhor estar contigo na solução. Deus protegeu Jesus na época em que o governante mandou matar todas as crianças da idade de Jesus. Então percebem que o fator decisório não está em situações, em pessoas, em nações, em governantes, em nada. Está em Deus. E lembrando sempre que isso não te impede de orar pelos governantes, pelo país, por seu patrão, pelo seu esposo ou esposa, pela segurança da sua casa. Eu espero que o Senhor, não eu, o Senhor esteja tocando em seu coração nas questões certas. Pois se você está ouvindo essa mensagem agora, foi porque Deus quis falar com você de alguma maneira. Se você puder, feche os seus olhos para orarmos juntos. Senhor, excelentíssimo e maravilhoso Pai. Aos poucos, com a sua palavra, vamos tendo um pouco de proporção da sua grandiosidade e as nossas mentes são muito limitadas para compreender, mas já entendemos que o Senhor é poderoso demais. Que o Senhor rege as leis desse mundo todinho, desse universo todo. O Senhor é Criador, foi o Criador de tudo isso. Às vezes nós nos esquecemos que a única palavra que prevalece é a do Senhor. Peço que o Senhor aumente a nossa fé a ponto de nos esquecermos de tudo o resto, porque pessoa alguma nesse mundo é capaz de decidir destinos, não é capaz de nos manter em proteção a não ser o Senhor. Pedimos sim que o Senhor abençoe o nosso país, nossa vida, nossos trabalhos, em cada ecossistema em que convivemos, mas pedimos isso porque o Senhor é protetor, o Senhor é o nosso refúgio e é em Ti que depositamos toda a nossa confiança. O Senhor que decidirá todas as questões que temos em nossas vidas, tudo que temos para resolver pendente, tudo que temos para fazer ainda. E é em Ti, no nome de Jesus, é que confiamos e que fazemos essa oração. Amém. Que Deus te abençoe, meus queridos, e nos encontramos no devocional de amanhã. Fiquem com Deus.